gente conhece, né? Vamos louvar. Esse hino está no meu coração. Aliás, não tem bastante hino que o Senhor tem gerado no meu coração para louvar o nome dele, exaltar a ele. Essa semana eu comecei a louvar dentro de casa e o Senhor me visitou. Tem acontecido essas coisas. E eu falo, Senhor, tem hora que eu falo, Senhor, acho que eu vou subir aos céus. Eu vou, né? Porque eu sinto a glória do Senhor, sinto abraçado por Deus, muitas das vezes louvando, né? Às vezes meu esposo está lá no sofá com o fonezinho no ouvido, e eu falo, não quero nem saber se ele escutar ou não escutar, eu vou me liberar aqui, dar lugar, e eu louvo, exalto o nome do Senhor, porque a Ele nos toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração, amém? Cante, igreja, amém? Cada vez que a minha fé é provada, dominas a chance de crescer ou mais. As montanhas e vales, desertos e mares, terra me é tão pra perto de ti.
vez que a nossa fé é provada, Deus nos dá a oportunidade de se aproximar dele, de conhecer mais ele. Aleluia, louvado seja Deus. Deus gerou uma palavra no meu coração, rapidinho. Nós não vamos passar do horário. Hoje foi falado, foi cantado. Eu peguei até a pasta das irmãs, que a minha mente hoje está uma bênção. Né? Eu fugi da minha rotina hoje. Então a cabeça fica, né, cansada. E como eu disse para os irmãos, eu fui fazer exame, fui lá na Vila Mariana, fiz 3 exames. E quando eu voltei, tinha que ser em jejum. Às vezes você não quer jejuar na casa de Deus, você tem que jejuar, né? Então quando eu cheguei, estava com fome, cansada, mas até aqui me ajudou o Senhor. Irmãos, quando o Johnny falou para mim, tia, não vai dar para ministrar, porque nós temos uma aula muito especial hoje, eu falei, Senhor, se o Senhor quiser me usar na palavra, o Senhor pode me usar, porque eu sempre gosto de ficar quietinha, sentada, ouvindo, amo ver os obreiros pregar, né, e deixando Deus falar. Mas essa semana, o Senhor falou comigo nessa palavra algumas vezes. Ela foi lida aqui pela manhã, se eu não me engano, 2 vezes. E o Senhor gerou no meu coração, Eclesiastes capítulo 11, no versículo de número 5. Nós cantamos, as irmãs louvor, alguém questionando a idade de Deus, o tamanho da sua casa, o tamanho que ele usa de roupa, de calçado. São coisas que a gente, né, irmãos? Ninguém sabe responder. Ninguém consegue responder. Por quê, irmãos? Porque ele é Deus. Porque nas suas mãos está o poder e a autoridade, o domínio, o controle de tudo. Embora muitas das vezes nós achamos que Deus perdeu o controle da nação, do mundo, do universo, mas ele não perdeu, irmãos. É permissão, é palavra dele. Ele disse que tudo isso iria acontecer. O que está acontecendo hoje, irmãos, está tudo na Bíblia. Deus falou muito antes de tudo isso acontecer. Deus falou dos terremotos, Deus falou de pai contra filho, filho contra pai. Deus falou que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos, de quase todos, se esfriaria. Olha lá, Jesus falou. E às vezes, irmãos, nós queremos entender Deus, questionar Deus, saber como que acontecem as coisas, como que Ele nos chamou, como que Ele nos salvou, como que Ele nos escolheu. Para que Ele escolheu, para que é, por quê, para que, tanto por quê, para que, irmãos? E Jesus falou comigo, filha, para de ficar tanto por quê, para quê, só obedece. Aleluia. Porque às vezes nós perdemos tempo. Tem irmãos que fazem reunião. Eu vou para a casa de fulano, então lá nós vamos se reunir, debater as coisas da Bíblia. Não é para se debater, irmãos. É para entender que Deus faz como Ele quer. Acabou. Aleluia. Aleluia. Eu vejo irmãos brigando, debatendo. Eu vou me juntar com fulano porque ele entende mais a Bíblia, porque ele é teólogo, porque ele já leu a Bíblia não sei quantas vezes. Eu quero entender isso aqui que está, porque eu não consigo entender. Se você não entendeu, é porque Deus não quer que você entenda. Paulo diz, nem tudo é revelado a nós. E às vezes a gente quer entender. Por que a irmã Cida sofre? Por que a pastora tem problema? Por que a irmã Cida acontece? Por que a irmã Ana passa tudo isso? Por que isso? Por que aquilo? Por que o pastor Gessé está assim? Por que fulano está assado? Deus quer que a gente somente obedeça a voz dele, irmão. E tem gente que fica tentando entender as coisas. E olha o que está escrito aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 11. Essa palavra é muito forte, irmãos. É muito forte. É igual quando Jó começou a questionar Deus, falar. E ele tinha seus motivos no Jó. Ele tinha os seus motivos de querer saber de Deus o porquê estava acontecendo tudo aquilo. Jó era íntegro. Jó era obediente a Deus. Jó sacrificava por coisas que ele nem sabia se havia acontecido ou não. Porque ele falava, eu vou fazer sacrifício pelos meus filhos. Vai que eles pecaram. Então eu vou me sacrificar. Vou sacrificar Deus por eles. E aí Deus vai e põe um peso sobre Jó. E aí Deus resolve provar Jó. Então Jó, irmãos, ele tinha motivo de sobra para querer saber o que foi que aconteceu. Deus fala para mim. O que aconteceu? Por que eu estou assim? Estou sendo acusado. E Deus se cala. E depois, quando Deus abre a boca e fala, Jó reconhece que ele não é nada, que ele é pó, que ele é carne, que ele não sabe nada. Porque Deus fala, Jó, onde tu estava quando eu criei o mundo?
dias hoje que Ele está com a minha vida, a sua vida nas mãos Glória a dEle. Deus. E é Ele que faz. Ainda que eu não saiba o caminho de amanhã, ainda que eu não saiba o que Ele está fazendo, porque às vezes a gente não consegue entender e compreender, parece que Deus perdeu o juízo, perdão Deus de falar assim, mas às vezes a gente pensa, parece que Deus me deixou aqui, estou nesse caminho, eu estou nesse deserto, eu estou nessa luta, eu estou nessa prova, parece que Deus me deixou, parece que Deus me abandonou. Olha lá a irmãzinha sendo abençoada, olha lá o irmãozinho cheio de Deus e eu estou aqui numa secura. Não, irmão, Deus não abandonou, Deus não deixou. Nada sai do controle das mãos de Deus. Aleluia. E eu falei, Senhor, muito obrigado, Deus, porque eu não estou entendendo nada. Pensa que eu achei que eu já era para ter recebido, ainda não recebi, Deus diz, fica na fiação. Fica na obediência. Aquele hino que eu cantei, irmãos, e que eu vou cantar de novo. Que eu preciso calar todas as vozes, ouvir só Deus. É necessário muitas das vezes. Porque um fala, outro fala, um conselho, um aconselha, outro vem, um dá opinião. Aí Deus diz, cala todas essas vozes. Ouve só a minha. Fica na obediência. Não sai do projeto, não sai do caminho. Não desvia para a direita nem para a esquerda. Porque eu não perdi o controle. Aleluia. E às vezes eu olho e falo, Deus, parece que o Senhor, né? Mas Ele falou para mim nesses dias, essa semana. E hoje o Senhor deu de novo no meu coração e Ele diz assim, nessa palavra. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre daquela que está grávida, assim também não sabe as obras de Deus que faz todas as coisas. Nós não conseguimos, irmãos, chegar ao intelecto de Deus. Não conseguimos entender como que Deus faz gerar um filho na barriga de uma mãe. Não conseguimos de forma alguma entender como é que Ele faz milagre. Como Ele faz uma pessoa paralítica levantar e andar. Como Ele faz um cego enxergar. Nós não entendemos. Não, mas acontece? Acontece. É fato? É fato. Aleluia. Ele faz? Ele faz. Quantas mães aí, né? Com seus bebezinhos na barriga, passa um mês, vai lá, faz a ultrassom. Ai, que lindo que é o meu bebê, não sabe nada, não está vendo nada. Está vendo só ali um cisto, um borrão. Mas Deus já sabe quem é, quem vai ser, como vai ser o nome, como vai ser a história. Deus sabe de tudo isso. Passa um mês, 2 meses, 3 meses, vai lá de novo. Ai, querido, meu bebê está grande, está tão bonitinho. Aleluia. E tudo isso quem faz, irmãos, é Deus. Resumidamente, o que Deus quer falar comigo, com você nessa noite? Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o rumo da tua vida. Ele sabe o que você precisa para amanhã. Ele sabe o que você precisa daqui para o fim do ano. Ele sabe. E a gente fica tão desesperado. Irmãos, dá até pane na mente. Se Jesus queria dar um pane na minha mente, eu disse, o sangue de Jesus tem poder. Sai preocupação. Sai perturbação, sai tormenta. Eu vou esperar no Senhor. Eu confio no Senhor. Aquele que fez a promessa. Aquele que falou. Aquele que criou o céu, a terra. Aquele que até o dia de hoje não perdeu a razão. Nós perdemos a razão. Quantas vezes perdemos a razão? Porque não sabemos o que falamos. Perdemos a razão. Deus não perde razão. Deus não perde controle. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Aí você diz, mas tem caído tantos, mesmo assim Ele sabe o que caiu e o que ficou na sua cabeça. Porque Ele é Deus. Então não se desespere. Não saia do caminho. Não saia do foco. Não deixe de ouvir Deus. Porque Ele está no controle da tua vida. Mesmo que pareça que o vento sopra. Parece que tudo dá errado. Aleluia. Mas no final, irmão, Deus coloca tudo no seu devido lugar. Eu gosto de testificar e falar da história de Sara.
esposa de Abraão. Sempre quando eu quero tomar alguma atitude, eu me lembro de Sara. Quantas pessoas hoje, irmãos, estão enrolados, estão em situações muito complicadas, porque quis ajudar Deus, achando que Deus tinha perdido o controle, porque Deus prometeu, mas ainda não aconteceu, então tem que acontecer, então eu tenho que ajudar Deus. Sara recebeu a promessa. Abraão, de ti farei uma grande nação. E aí então passa o tempo, não acontece, Sara começa, Abraão faz alguma coisa. Abraão faz alguma coisa. O que nós podemos fazer, irmãos, para receber as bênçãos de Deus? Orar, confiar, esperar. Vai dar uma ajuda para Deus para você ver. Quantas pessoas estão enroladas? E Sara tanto fez que ela conseguiu convencer Abraão a se deitar com a serva Agar. E aí teve lá o filhinho, teve Ismael. Era a promessa de Deus? Não. Mas era um filho de Abraão. Ah, então já aconteceu, não, irmão. Não saia dos planos, não saia dos projetos de Deus. Não dê uma mãozinha para Deus. Porque Deus conhece o seu falar. Deus conhece os seus pensamentos. Deus conhece o seu deitar, o seu levantar. Deus sabe o que tem na sua casa, o que está faltando, o que está sobrando. Deus sabe o que tem entrado no teu coração, na tua mente, o que tem saído da tua boca. Deus sabe de tudo isso. E na hora certa, no momento certo, Ele bate o martelo. E Ele diz, a vitória chegou. Não queira receber a vitória antes do tempo. A vitória antes do tempo dá muito problema. Depois Deus teve que permitir que Abraão dispensasse Ismael e Agar e ficasse com aquilo que Deus havia determinado. Então nessa noite, irmãos, você não sabe como que Deus faz as coisas. E Deus não é obrigado a nos revelar tudo que Ele vai fazer. Porque tem gente que acha que somos os queridinhos de Deus. Deus tem que falar, Deus tem que revelar. E eu me contento com o falar dele, filha, eu estou contigo e vou te dar vitória. Não importa como que ela vai vir, filha. Não importa de onde que ela vem, mas que eu vou te dar, eu vou te dar. Se contente com isso, filha. Confie em mim, porque eu sou Pai. Sou Deus. Aleluia. E o Senhor me faz entender, irmãos, muitas mentes confusas. Muitas mentes, mas por quê? Mas para quê? Quando? Que dia? Que hora? Que Deus tire do teu coração e da tua mente toda a ansiedade. Que você consiga esperar o tempo de Deus, a hora de Deus, para receber a tua bênção, a tua vitória. Eu não sei o que você está programando, projetando, mas eu quero te dizer que na mão de Deus já está projetado. Então não siga os seus, a sua vontade. Siga aquilo que Deus já preparou para você. Então você não sabe, eu não sei, por que caminhos virão. Mas de uma coisa eu sei, irmãos, Deus está com as suas mãos estendidas sobre o seu povo, sobre aquele que obedece, sobre aquele que espera nele. Então nessa noite, receba de Deus essa palavra. Amém? Não fique inquieto, não. Confie no Senhor. Cale todas as vozes, ouça somente a voz do Senhor. Eu choro às vezes ouvindo esse hino. Preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento, no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é livramento, no começo, meio e fim.
tua voz é tudo. Ouça a voz do Senhor nessa noite, falando com você. Receba de Deus um abraço, receba de Deus um consolo, receba de Deus orientação, direção para a tua vida nessa noite, porque você não sabe como que acontece, mas Ele sabe. Tome posse, aplauda ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda louvor, de toda